Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, mais uma edição do nosso programa, o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Você participando com a gente e nós aqui, esclarecendo todas as dúvidas da área da Previdência Social. Eu, Marcos Furlan, e comigo o professor especialista em Direito Previdenciário e coordenador do IBDP Ceará, professor Paulo Bacelar. A você, professor, o nosso bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez aqui com vocês para te responder as perguntas sobre direito previdenciário. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a nossa produção pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Fique à vontade, envie a sua pergunta pra gente. Professor Paulo Bacelar, começando o programa de hoje com a pergunta do Anderson de Horizonte. Quebrei meu braço e fiquei com um pino e o braço com sequelas e eu não consigo trabalhar. Eu tenho direito a algum benefício? Olha, nesse caso, você pode ter direito a um auxílio-doença, que é um benefício por incapacidade temporária, e também pode ter um auxílio-acidente após o fim do auxílio-doença, após o fim desse benefício por incapacidade temporária. Porque o auxílio-acidente é aquele benefício que dá direito a uma pessoa que teve uma sequela daquele acidente e que não consegue trabalhar naquela função que ele trabalhava antes. E que não invalidou para todas as atividades. Ele pode trabalhar em outra atividade, até mesmo dentro da própria empresa, em outro setor. Então é um direito que o segurado tem de ter, o auxílio acidente. Agora, precisa estar assegurado a Previdência Social, né? Precisa estar empregado, precisa estar trabalhando para poder ter direito a esse auxílio. A Edith Có pergunta: meu filho construiu uma casa quando era solteiro e falou pra gente que não ia fazer documentos, porque era para quando nós da família fôssemos para São Paulo, aonde a gente tivesse um lugar para ficar, porque se ele casasse e morresse, primeiro que a esposa, ela poderia tomar a casa, ficar com a casa. Ela tem direito a essa casa, professor Paulo Bacelar, mesmo sem documento no nome dele, porque depois que ele casou, ele comprou 2 casas, e essas 2 casas ficaram com ela. A minha filha mora nessa casa que ele construiu, essa que não tem o documento, e faz 3 meses que ele faleceu. A esposa tem direito a essa casa também? Olha, a esposa só vai ter direito a casa que for comprada ou construída dentro do período em que ela esteve junto com ele. Após a separação que ele conseguiu depois, ela não tem direito. Mas se a casa foi comprada ou construída antes da separação e na vigência do casamento ou da união estável, ela tem direito mesmo que não tenha a documentação necessária. Mas pelo que eu entendi aqui, ele construiu essa casa antes dele casar, mesmo assim? É isso que eu disse. Se ele construiu antes do casamento, ela não tem direito a nada. Uhum. Ela só vai ter direito à casa, aos bens do segurado, do falecido marido dela, se foi construído dentro da vigência do casamento, salvo se ela se casou no cartório, né, casou em regime total de universal de bens, que é todo bem do segurado é dela, independentemente se foi construído antes ou na vigência do casamento. Francisca, em Pentecoste, abraço para você, bem-vindo ao nosso programa, Francisca. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Dalvanice, e ela tem um filho que tem problemas de diabetes, coração, febre reumática, ele recebe o BPC. Por conta disso, foi cortado o Auxílio Brasil. A família é composta por 6 pessoas e ninguém trabalha de carteira assinada. Ela tem direito a recorrer a esse Auxílio Brasil, professor Paulo Bacelar? Tem sim. Ela não impede a concessão de um BPC para outras pessoas do grupo familiar, tem direito ao Auxílio Brasil. Então, nesse caso, ela deve procurar a Defensoria Pública para entrar com ação para requerer o retorno do Auxílio Brasil para a família e não para ela.
Jaqueline, em Guaraciaba do Norte. Dei entrada no auxílio maternidade com o advogado, mas quando foi aprovado, a minha filha já estava com 5 anos e 2 meses, então eu não recebi. Eu gostaria de saber se tem como recorrer, se eu posso recorrer, eu tenho direito? A pergunta Não, mas da veja Jaqueline. bem, se foi aprovado o salário maternidade antes dos 5 anos, ela tem direito a receber. O que ela não pode é solicitar o benefício após os 5 anos da criança, porque aí já prescreveu o prazo para ela receber o atrasado. Mas se ela pedir o benefício antes de completar os 5 anos e a decisão saiu depois, não tem problema, ela vai receber o atrasado do mesmo jeito. E qual é o procedimento? Ela continua com esse advogado? Pede Precisa ver orientação realmente o caso, né? Precisa analisar se realmente aconteceu isso. Aí precisa ver com o advogado dela para ver se o requerimento foi após os 5 anos. O requerimento sendo após os 5 anos, realmente ela não tem direito. Seguindo aqui no nosso programa, professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Antônio de Redenção. Exerci a função de auxiliar de pedreiro, mas agora eu não exerço mais por motivo de problemas na coluna. Eu gostaria de saber se quem recebe o BPC pode tirar carteira de motorista ou isso pode prejudicar o benefício. O BPC, para quem recebe o BPC por deficiência, não quer dizer que a pessoa esteja inválida. Então, ela pode até dirigir e tal, mas ela tem... foi comprovado que ela tem um impedimento de longo prazo. Ela tem barreiras sociais em que ela impede que ela seja, que ela tenha uma vida igual às outras pessoas que não têm aquela deficiência. Por isso é que é concedido o BPC. Então, se ela tem uma carteira de motorista, ela pode ter diminuído esses impedimentos de longo prazo. Então, é possível que o INSS entenda que ela não tem mais aquela deficiência e aí possa suspender o benefício dela. Então, pode sim atrapalhar, pode ser que dê causa para a suspensão do benefício o fato dele tirar a carteira de motorista, mas isso vale para um caso concreto, tem que analisar de caso a caso. Antônia, em Russas, atualizei o meu cadastro em janeiro deste ano, mas estou cadastrada no CadÚnico desde 2011. Nesse tempo eu já tive alguns benefícios, porém o benefício necessário no momento não estou recebendo, o Auxílio Brasil. Eu não tenho filhos nem jovem em casa. Eu estou desempregada e meu esposo trabalha em cerâmica. Ele tem problema de saúde, faz um tempo que vem sentindo muitas dores. Não tem carteira assinada, fica mais em casa do que trabalhando. Por conta disso, eu fui no CRAS para falar isso e o rapaz, o atendente, disse que eu tenho direito a receber. Vou no CadÚnico, mas nada resolvido. O que eu devo fazer? Eu já liguei para a ouvidoria também e nada. No caso dela, professor Paulo Bacelar, da Antônia, em Russas. Olha, nesse caso, você deve procurar o CRAS novamente, saber por que não foi concedido o Auxílio Brasil. Porque se você está em casa, não tem renda, a sua família não tem renda, e está passando dificuldade, essa família, estando cadastrada no CadÚnico, ela deve receber o Auxílio Brasil, sim. Então você deve aí procurar a Defensoria Pública da União, caso não consiga uma informação no CRAS. Procure a Defensoria Pública da União, que lá eles podem resolver seu problema. Pergunta que vem agora, professor Paulo Bacelar, de Aratuba. Quem enviou a pergunta não quis se identificar, mandou aqui a pergunta pra gente. Sou funcionária pública, tenho 58 anos de idade. Eu gostaria de saber como faço para incluir no meu CNIS 4 anos que não estão constando, fazendo um total de 32 anos de contribuição. Com essa idade e esse tempo de contribuição, eu já tenho direito a solicitar a minha aposentadoria? Essa pessoa que enviou essa mensagem, essa pergunta, tem 58 anos. Olha, para incluir no CNIS, você pode fazer o pedido de inclusão de vínculos e remunerações. Esse pedido é feito através do 135, do telefone 135, exclusivamente pelo telefone 135, que vai abrir uma tarefa, vai abrir um requerimento no seu aplicativo do Meu INSS. Você entra no Meu INSS com a senha do gov.br, e você pode incluir ali aquele documento pedindo para inserir aquelas contribuições, aquele período, né, aquele vínculo, no seu CNIS. Caso você já tenha direito à aposentadoria, que aí é o caso dela, com 32 anos de contribuição, né? 32 anos de contribuição,
poderia ter direito à aposentadoria ou não. Vai depender de quanto tempo ela tinha em 2019. Se ela tinha, se em 2019 ela tinha 29 anos de contribuição, é possível que ela já tenha direito à aposentadoria sim, pela regra de transição de 50%. Então, você tendo direito à aposentadoria, você pode pedir para incluir esse vínculo já no pedido da aposentadoria. Em vez de ligar para 135 para apenas pedir o acerto, para apenas pedir, ao invés de pedir apenas a inclusão do vínculo através do telefone 135, você já pode entrar no meu INSS e solicitar aquele benefício. E aí você vai ter a inclusão daquele vínculo no próprio pedido da aposentadoria, e se já tiver direito à aposentadoria, o servidor irá conceder o benefício. Participe, envie a sua pergunta para a nossa produção no 99273-4353, 0 operadora 85. Anailton Itaitinga participa com a gente. Fiz o pedido da aposentadoria com a salubridade e veio só por tempo de serviço. Eu vou pedir uma revisão. Eu quero saber se o tempo da revisão é rápido ou se demora o mesmo tempo que demorou a aposentadoria. O processo é mais ágil, professor Paulo Bacelar? Não. A pedido de revisão ele tem demorado muito mais do que um pedido de aposentadoria. Se o pedido de aposentadoria tem demorado em média 4 a 6 meses, de 4 a 6 meses, uma revisão demora 1 ano, mais ou menos. Então, tem demorado mais do que um pedido normal de aposentadoria. Maria, em Tejuçuoca, eu recebo o BPC e tenho 52 anos. Ainda dá para cooperar com o INSS para transformar o BPC em aposentadoria? Como é que eu faço? Olha, para transformar um BPC em aposentadoria, a pessoa tem que ter 15 anos de contribuição. Né? Se ela teve um BPC e parou de contribuir para ficar apenas recebendo o BPC, ela pode voltar a contribuir como segurada facultativa e completar esses 15 anos e depois pedir a transformação. Ele cessa um benefício para conceder um outro. Né? Então, ela pode começar a contribuir, pode sim começar a contribuir como segurada facultativa para completar os 15 anos e depois ela pedir a aposentadoria. Pergunta agora que vem de Itauá, pergunta da Carla. Seja bem-vinda ao nosso programa, Carla. Eu já fiz minha perícia, já fui aprovada. Eu dei entrada na perícia no dia 25 de abril e eu fiz a perícia no dia 19 de setembro. Eles disseram que eu só tenho direito de receber R$ 1.030. Não dá nenhum salário mínimo. Eu tenho direito a receber os atrasados? Eu tenho que colocar na justiça? Como é que eu posso fazer? Olha, quando você pede um benefício, benefício por incapacidade temporária, você tem direito a receber desde a data do requerimento ou desde a data da incapacidade. Se dentro da incapacidade até a data do requerimento você solicitou dentro de 30 dias, você recebe o atrasado desde a data da incapacidade. O que dá direito ao benefício é a incapacidade para o trabalho. E você recebe desde a incapacidade se você requerer o benefício com 30 dias, até 30 dias. Então, recebe o atrasado todo, mesmo que a perícia demore, você vai receber o atrasado. R$ 1.030 não é um benefício de benefício. O benefício concedido não pode ser de R$ 1.030, porque o benefício por incapacidade temporária, ele tem um mínimo de um salário mínimo. Então, não pode ser menos do que o mínimo. Pode ser que no primeiro mês venha um pagamento de um valor menor do que o salário mínimo, porque ele é proporcional aos dias do mês. Então, por exemplo, se a sua incapacidade for no dia 20 de um mês, você vai receber do dia 20 ao dia 30 naquele primeiro mês. Então, pode ser que seja menos, porque pode ser proporcional. Naquele mês foi somente 10 dias. Então, nos outros meses será de salário mínimo e aí você pode receber o atrasado também. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta que vem de Juazeiro do Norte, do Ailson. Meu pai é aposentado há mais de 10 anos com salário mínimo. Ele tem 71 anos. Ele é casado com a minha mãe e há muito tempo ela não tem renda. Ela tem 67 anos. Ela pode solicitar o BPC? Só moram os dois na casa. Olha, se seu pai é aposentado e a aposentadoria dele for de um salário mínimo, essa renda dele não vai entrar para o cálculo da renda familiar, porque ele já tem mais de 65 anos de idade. Então a sua mãe pode pedir o BPC, porque vai ter uma renda, mas é de um salário mínimo.
Então ela pode pedir o BPC para ela. Agora, se a aposentadoria do seu pai for maior do que um salário mínimo, a lei não exclui esse valor da renda familiar. Então, dividindo a renda familiar por 2, vai dar maior do que um quarto do salário mínimo. Aí ela não terá direito ao BPC administrativamente. Aí teria que ajuizar uma ação para verificar as condições sociais para saber se ela teria direito ao BPC ou não. Então, se o pai tem uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, não tem problema nenhum. A Maria, em Quixeramobim, pergunta pra gente. Tem um filho, há 8 anos atrás ele fez uma cirurgia na válvula mitral no coração. Ele deu entrada em um BPC, mas foi negado. Na época, ele era menor de idade. Eram 3 pessoas na casa. Uma das 3 pessoas recebia um auxílio-doença. Será que foi por isso que o BPC dele veio negado? Agora ele vai fazer uma cirurgia no coração novamente, mas ele mora sozinho. Será que ele tem direito? Além do problema do coração, ele tem epilepsia. Como ele deve fazer para conseguir esse BPC? A pergunta da Maria, professor Paulo Bacelar. Não, com certeza a renda familiar sendo maior do que um quarto salário mínimo na época, né? Existia um benefício dentro da casa e foi dividido pelo número de pessoas. A renda familiar foi maior do que um quarto do salário mínimo. Então foi negado por isso. Se ele não entrou na justiça, não recorreu, agora como ele mora só, ele pode dar entrada no benefício do mesmo jeito que deu, né? Pelo aplicativo, você pode fazer o requerimento e ser cadastrado no CAD único. Então ele poderá ter direito ao BPC agora, já que a renda familiar agora não vai ser mais igual ou maior do que um quarto do salário mínimo. Giovanni, em Fortaleza, trabalho como motoqueiro de carteira assinada, eu recebo periculosidade. Eu tenho direito à aposentadoria especial, professor Paulo Bacelar? Olha, a aposentadoria especial não é concedida pelo recebimento da periculosidade, né? Então vai depender muito do PPP, o que o PPP vai dizer, qual é o seu trabalho, qual é o risco que você tem, a exposição ao risco, né? A exposição ao perigo. Então, tem que ver pelo PPP qual é a sua atividade para ter uma análise mais profunda. Mas somente pelo recebimento de periculosidade não dá direito à aposentadoria especial. Agora a pergunta que vem de Camusim, da Regila. Meu pai é aposentado há 11 anos com um salário mínimo. Ele pagou a porcentagem para um salário. Porém, 5 anos antes de se aposentar, ele começou a pagar 20%. Ele pode pedir uma revisão para saber se tem direito a receber acima do mínimo da sua aposentadoria? Olha, se ele pagou 20% em cima do salário mínimo, não muda nada. O benefício vai ser concedido com um salário mínimo mesmo, porque a média vai ser de um salário mínimo. Se ele pagou 20% em cima de outro valor acima do salário mínimo, é possível que a média que vai ser calculada dê salário mínimo, porque a aposentadoria ela é um percentual dessa média. Então, mesmo que a média até dê um valor maior do que o salário mínimo, essa média vai jogar para baixo, porque a aposentadoria, quando a pessoa tem apenas 15 anos de contribuição, vai ser feita uma média desses 15 anos, e aí o valor da aposentadoria vai ser 60% da média. Então, mesmo que a média seja maior do que o salário mínimo, esse benefício pode ser jogado para um salário mínimo. Mas, de qualquer forma, para você ter certeza de um pedido de revisão, é necessário que você faça cálculo para saber se a média foi correta, se a percentual foi correto. E aí você tem que contratar uma pessoa para fazer o cálculo para verificar se cabe uma revisão ou não. Participe pelo nosso WhatsApp, o 992734353, 0 operadora 85. Ana Paula em Russas. Ela manda a seguinte pergunta: tenho fibromialgia. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício. Eu não trabalho. Olha, pela fibromialgia é possível que a pessoa tenha impedimento de longo prazo. Nesse caso, como você não trabalha, você só teria direito a um BPC. Então você tem que fazer um laudo médico para determinar se o seu problema te traz um impedimento de longo prazo, ou seja, que você fica impedida de realizar atividades durante 2 anos, pelo menos, para você ter direito a um BPC.
O José em Canindé pergunta: trabalho de frentista noturno há 20 anos na mesma empresa. Se eu continuar na mesma empresa, com quantos anos eu vou me aposentar? Eu tenho direito à aposentadoria especial? Olha, com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade, aí ele terá direito à aposentadoria especial. Jordana em Fortaleza, eu vim só agradecer. Ela enviou uma mensagem aqui agradecendo que, graças ao nosso programa, ela conseguiu pedir o BPC do pai. Ele tem 65 anos, mas não tem o tempo de contribuição. Que bom que deu certo, né, professor Paulo Bacelar? Parabéns para você, Jordana. Sim, que bom que deu certo, né? Inclusive, Marcos, nós iremos colocar um tutorial no nosso site para as pessoas verem como é que faz para pedir o benefício sozinhas, né? Então a gente vai estar botando aí um tutorial, um vídeo mostrando como é que entra no meu INSS, como é que faz um pedido de BPC, exatamente para essas pessoas mais carentes, mais pobres, que não conseguem acessar o INSS, as agências do INSS. Então a gente vai fazer um tutorial lá no nosso site, acelainociane.com.br. A gente pode botar um link através do programa também. Abraço para você, Jordana, para o seu pai. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Raimundo, em Viçosa do Ceará, professor Paulo Bacelar. Meu pai tirou um BPC desde 2013, só que ele agora já inteirou 65 anos de idade. E ele quer saber se vão mexer com ele, professor Paulo Bacelar. Ou o INSS vai passar esse benefício dele para aposentadoria. Olha, a pessoa que recebe um BPC do deficiente pode transformar esse benefício do BPC ao deficiente para o BPC ao idoso, porque não necessita de uma perícia médica. Mas para isso precisa entrar com pedido de BPC no sistema, aí o servidor ele vai analisar de novo o grupo familiar, ver se ele tem alguém da família que aposentou, que tem um benefício, vai reanalisar o caso. Então, se a pessoa quiser deixar assim mesmo, deixa, porque o INSS não vai mais pedir perícia médica para pessoas que têm mais de 60 anos. Então, transforma o BPC deficiente para o idoso, se você requerer. O INSS não vai fazer isso de ofício, não vai fazer isso por conta própria. Agora, a aposentadoria também é possível apenas se a pessoa já tiver 15 anos de contribuição. Aí ela pode pedir uma aposentadoria e o INSS irá acessar o BPC para conceder a aposentadoria. Também o INSS não vai fazer por conta própria, você precisa fazer isso. Caso ela não tenha os 15 anos, mas tenha algum período, ela pode contribuir como segurado facultativo, o período que falta para atingir os 15 anos e depois pedir a aposentadoria. E agora a pergunta do Joaquim Marreiro, de Canindé. Sou portador do vírus HIV. Eu recebi um auxílio-doença por 1 ano. Passei por uma nova perícia médica no dia 30 de setembro. Se for concedido novamente o meu auxílio-doença, tem como ele ser transformado em um auxílio permanente? Olha, pode acontecer. O auxílio-doença ou o benefício por incapacidade temporária, o nome já diz, é temporário. E esse benefício passa por perícias periódicas, né? Cada vez vai fazendo perícias para o médico ver se aquela incapacidade já cessou ou que ele altera, ele joga um pouquinho mais para frente. Se na perícia, uma dessas perícias periódicas, o médico verificar que a pessoa está incapaz permanentemente para o trabalho, aí ela pode transformar esse benefício numa aposentadoria. Então é por isso que a gente sempre fala aqui, quando for fazer perícia, leve sempre um laudo médico, um atestado médico, atestando que você está incapaz permanentemente para o trabalho, porque assim o médico vai poder analisar melhor o seu benefício. Cleilson, de Tururu. Eu passei por uma perícia no INSS no dia 15 de abril de 2019. Aí foi negado. O advogado entrou pela Justiça Federal, aí fui fazer a perícia no dia 10 de outubro do ano passado. Passei por outra perícia nesse ano, no dia 20 de abril de 2022, com o juiz, e foi negado novamente. O advogado recorreu, aí eu ganhei a causa, que é um auxílio-doença. Vocês acham que eu vou ter direito de receber algum atrasado desses anos para cá, durante esse tempo? Sim, se ele recorreu, né, e ganhou a causa, ele irá receber aquele atrasado, aquele benefício que ele deu entrada, né, na justiça antes de receber um novo benefício.
Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Tarcísio Melo Júnior de Groaíras. Ao utilizar o simulador de aposentadoria do INSS, o mesmo acusa que eu tenho direito à aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Ocorre que quando entro com o pedido de aposentadoria pelo meu INSS, a resposta que obtenho é que eu não tenho direito à aposentadoria, pois não tenho tempo de carência e tempo de contribuição. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Olha, o sistema ele pode estar atuando com um robô. Até essa semana nós tivemos uma conversa com o Luciano Oliveira no programa Alerta Geral, falando exatamente sobre esses indeferimentos automáticos. Às vezes é um acerto que o servidor precisa fazer no processo e o robô entende que ele não tem direito e não passa para um servidor analisar. Então pode indeferir automaticamente. Outra coisa, o simulador do INSS também não é confiável. Existem ali acertos para fazer alguns vínculos extemporâneos, que na simulação ele está contando, mas para contar de verdade o servidor terá que pedir alguma documentação de comprovação, como uma carteira de trabalho, até mesmo um carnê de contribuição. Então não dá para confiar totalmente no sistema do INSS, né, no simulador. Você tem que analisar realmente se não houve contribuição pagas em atraso, que não vão contar para a carência do benefício. Então, tudo isso somente com análise, né, do servidor que vai analisar e também de um advogado ou de uma pessoa que tenha mais conhecimento da atuação previdenciária para ver se há algum erro, alguma coisa naquela simulação que já está dizendo que tem direito, mas quando vai dar entrada não está, né? Porque exatamente por causa desses acertos que precisam ser feitos. E agora sim, a orientação para ele deve procurar quem? Recorrer a... Nesse caso, como já indeferiu um benefício, né, sugiro que ele procure um advogado para analisar se ele realmente tem direito a um benefício, se não foi erro do sistema através da robotização, ou então verificar realmente que tem algum erro que ele pagou em atraso, por exemplo. Aí não teria como fazer nada, teria que verificar quando que vai ter direito à aposentadoria lá na frente. Aí ele fazer um planejamento previdenciário, mas no momento ele precisa pegar essa carta de indeferimento, o processo e ser analisado através de um advogado ou alguém que tenha conhecimento na área previdenciária. Francisco de Assis, de São Benedito. Eu comecei a trabalhar em 1995 com carteira assinada e tem 3 anos de trabalho à noite para a prefeitura. Eu estava sendo descontado o INSS. Eu tenho 58 anos. Eu queria saber quantos anos faltam para a aposentadoria. Olha, Marcos, ele trabalha desde 95 e trabalhou à noite na prefeitura. O trabalho à noite dá direito a receber um adicional noturno, ou até mesmo um adicional por insalubridade. Essas verbas trabalhistas não dá direito à aposentadoria mais cedo. O fato de receber o adicional noturno não dá direito a contar mais tempo de contribuição para a aposentadoria. Você vai ter um tempo normal. Então, com 58 anos de idade e ainda com 27 anos, né, porque trabalhando em 95... para cada 27 anos de contribuição, ainda não daria direito a ele à aposentadoria. Ele teria que ter mais de 35 anos para poder se aposentar. Participe pelo nosso WhatsApp, envie a sua pergunta para a nossa produção, 99273-4353. Agora a pergunta da Débora, em Fortaleza. Tenho 15 anos de carteira assinada e 14 semanas. Quanto tempo falta para me aposentar? Ela anota certinho, né, professor Paulo Bacelar? 15 anos e 14 semanas. Quanto tempo falta? Olha, 15 anos de contribuição já daria 180 meses para carência, né? Então ela precisa saber agora, a gente precisa saber agora dela, Marcos, é a idade. Se ela já tiver 61 anos e meio, ela já teria direito à aposentadoria agora em 2022. Se ela não tiver 61 anos e meio, somente se aposenta com 62 anos de idade. Então, quando chegar aos 62, você já terá direito à aposentadoria. Ô Débora, envia a mensagem aí pra gente dizendo a sua idade, que aí o professor Paulo Bacelar já verifica aqui, né, professor? Eunice, em Araripe. Eu recebi o auxílio emergencial e foi cancelado. Será que eu tenho chance de receber de novo? Foi cancelado em 2021. Eu recebi as parcelas de R$600, depois passou para 300. Aí recebi só uma parcela e foi cancelado. O que ela pode fazer, professor Paulo? Olha, o auxílio emergencial é diferente do Auxílio Brasil. O auxílio emergencial foi concedido na época da pandemia e teve duas situações.
A primeira era quando a pessoa requeria um benefício, por exemplo, um BPC, e o INSS antecipava o pagamento do BPC em R$ 600, para depois saber se a pessoa tinha direito ou não. Se cessasse, se não tivesse direito, não devolvia aquele valor, e se tivesse direito, descontava o valor que ela recebeu. No caso, teve outro benefício, que é de R$ 600 também, que foi o auxílio emergencial, que já acabou, né? Então ela já recebeu durante o tempo da pandemia e acabou. Agora ela precisa ir no CRAS novamente, fazer o cadastro, sempre deixar atualizado e solicitar agora o Auxílio Brasil. Francisca Araújo, em Viçosa do Ceará. Eu quero saber se quem sofre de fibromialgia tem direito a algum benefício, pois eu estou impossibilitada de trabalhar. Já respondemos uma pergunta parecida, né, professor? Mas a pergunta anterior falava que ela não trabalha, né? Não era que estava incapacitada para trabalhar. Pode ser que ela esteja trabalhando, mas não esteja mais conseguindo trabalhar. Pode ser. Nós vamos responder para os dois casos. Se a pessoa é segurada e está com fibromialgia, ela deve apresentar um laudo médico provando que ela está incapacitada para o trabalho e requerer um auxílio-doença, ou, que como é chamado hoje, é o benefício por incapacidade temporária. Se ela não trabalha, não está trabalhando, não tem carteira assinada, não está contribuindo com o INSS, ela não é segurada da Previdência, ela poderia pedir também um BPC. O BPC, mas teria que analisar a questão da família, da renda familiar, ela teria que ter uma renda familiar cadastrada no Cade Único, a família cadastrada no Cade Único, e ter uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, e também apresentar um laudo médico atestando que ela está impedida, ela sofre de impedimentos de longo prazo, ou seja, com mais de 2 anos para ela poder ter direito a um BPC. Maria, em Aracoiaba, professor Paulo Bacelar. Contribuí de 1986 a 1996. De 1997 a 2001, eu não contribuí, mas estava na atividade rural. Inclusive, eu tenho provas. E aí eu voltei a contribuir de 2001 até agora. Eu tenho 52 anos. Eu tenho direito à aposentadoria? Tenho direito, contando inclusive com o tempo que eu estava na agricultura. Outra dúvida, receberia integral? No caso dela, professor Paulo Bacelar da Maria, em Aracoiaba. Olha, se ela contribuiu de 2001 até agora, só seria um ano, né? 2001 até agora, 21 anos. De 97 anos, né? A 2001... Ela contribuiu de 86 a 96, 10 anos. De 2001 até agora já dava mais de 15 anos. Dá 21 anos, de 96 a 97, mais 10 anos, 31 anos. Olha, né? Se você já contribuiu mais de 15 anos com atividade urbana, você pode requerer a aposentadoria por idade. Aliás, ela não tem idade, ela tem 52 anos de idade ainda, né? Tem uns 52 anos de idade. Ela teria 2001 para 2021 dá 20 anos, 21 anos. 21 anos com 10 do rural, 31 anos. De 97 a 2001 estava na agricultura. 31 com 4 anos, 35 anos, né? 35 anos de contribuição. Mas esse período de 86 a 96, aliás, de 97 a 2001... ela pode requerer aposentadoria, já tem aí mais de 31 anos de contribuição, mais 32, né? Mais 35 anos. 31 anos de contribuição e mais os 4 anos de rural, de atividade rural, né? 35 anos. Ela teria direito à aposentadoria se ela, apesar de comprovar, além de comprovar a atividade rural, de 97 a 2001, ela indenizar esse período, ou seja, se ela está se aposentando por tempo de contribuição, ela tem que indenizar aquele período rural que ela alega ter trabalhado. Então, ela primeiro prova a atividade rural de 97 a 2001 e precisa indenizar, ou seja, pagar a previdência desse período para ela poder contar isso como tempo de contribuição, ela somar os tempos urbanos que ela já pagou. Vai para 35, né? E vai para 35, ela teria direito à aposentadoria ainda com 52 anos de idade. E a outra dúvida dela, ela iria receber... integral. Ela vai receber, com 35 anos, quase 90%, 35 anos com 100% da média de contribuições, integral. Com 35 anos, a mulher se aposenta integralmente com 100% da média de todas as contribuições de 94 para cá.
Genilda em Trairi, professor Paulo Bacelar. Eu queria saber se eu posso receber um auxílio, porque meu marido recebe uma aposentadoria e eu tenho um filho de 11 anos de idade e uma bebê de 1 ano e 3 meses. Olha, um grupo familiar com 4 pessoas, para receber um auxílio vai depender aí da renda familiar e aí depende do valor da aposentadoria do marido dela. Então, ela tem que ir ao CRAS, atualizar o cadastro, verificar a renda familiar e aí solicitar o auxílio. Professor Paulo Bacelar, começando o último bloco do programa de hoje, Farias, em Pacajus. Em 13 de outubro de 2019, eu tinha 24 anos e 10 meses de atividade especial, sendo que no PPP a empresa só adicionou 22 anos e 10 meses de ruído acima de 90 decibéis, deixando 2 anos em 79 decibéis. Atualmente eu tenho 49 anos e continuo trabalhando. Como ficaria a minha aposentadoria? Desde já, sou grato pela atenção. Abraço. Nós que agradecemos a sua participação. Farias, em Pacajus. Olha, esses 22 anos e 10 meses será contado como aposentadoria especial, mas você terá que ter 60 anos de idade para se aposentar com aposentadoria especial. O tempo que a empresa não colocou o ruído acima de 90 decibéis, você tem que ver se está correto ou se está errado. Se estiver errado, você tem que pedir a correção do PPP. Caso a empresa não faça a correção do PPP, somente com ação trabalhista primeiro, para a correção do PPP, para depois você solicitar a aposentadoria e anexar o PPP de forma correta. Então tem que ver isso. Mas para aposentadoria especial, você tem que fechar os 25 anos com esse PPP com ruído acima de 90 decibéis e ter 60 anos de idade. Renata, em Viçosa do Ceará. Tenho 39 anos, sou deficiente física, sou cadeirante, tenho meu benefício, o BPC. Eu gostaria de saber se eu posso fazer o Auxílio Brasil ou tirar o Bolsa Família. Eu sou solteira. Ainda não, porque se ela recebe um BPC, ela fica excluída do direito de receber o Auxílio Brasil, a não ser que tenha mais pessoas no grupo familiar que possa receber o Auxílio Brasil no grupo familiar. Mas ela sendo detentora do BPC, ela fica excluída desse direito. Pergunta que vem agora de Paramoti, a pessoa não quis se identificar. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte. Meu esposo fez uma perícia médica no dia 4 de março e vai fazer 8 meses em novembro. E só que esse tempo todo está em análise e ele está incapacitado para o trabalho. Ele sente muitas dores na coluna, é agricultor, e o que a gente pode fazer? Olha, está esperando há 8 meses é porque já passou demais do prazo, né? Você deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União para entrar com ação para recebimento desse benefício. Andréia, em São Benedito. Dei entrada no auxílio doença em março e minha perícia foi no dia 16 de setembro. Então eu gostaria de saber se eu tenho direito a receber todos os atrasados, porque alguns dias eu fiquei sabendo que as pessoas que deram entrada não têm mais direito aos atrasados. E nesse caso eu queria saber com o professor Paulo Bacelar se ele poderia me tirar essa dúvida. Professor Paulo Bacelar. Não existe isso, né? O valor, já expliquei aqui. Você tem 30 dias para requerer um benefício por incapacidade temporária, começando da data da incapacidade. Você tem uma incapacidade, você tem 30 dias para requerer o benefício benefício por incapacidade temporária. Caso a perícia seja atrasada, 8 meses, não interessa, você vai receber todos os atrasados desde a data da incapacidade. Pergunta do Antônio em Pentecoste. Sofri um acidente durante uma greve de médicos e por conta disso eu só recebi atendimento quando eles voltaram da greve. Eu passei 30 dias engessado, mas a clavícula direita e a perna direita não voltaram ao normal. O pé direito, quando ando, incha e dói muito. Eu passei um tempo recebendo auxílio doença e com o tempo o médico disse que eu não tenho mais condição de trabalhar na agricultura, local onde eu sempre trabalhei. Atualmente eu estou cego do olho esquerdo por catarata e o direito também está com problema. Eu não tenho condição de operar. O meu auxílio doença foi cortado. Eu gostaria de saber o que eu tenho direito, o que eu posso fazer, professor Paulo Bacelar. Olha, nesse caso, Antônio, você deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União
para entrar com a ação de restabelecimento do benefício que foi cortado. Né? Todo benefício que é cessado, após você pedir uma prorrogação do benefício, você deve requerer o restabelecimento na justiça, porque um recurso demora muito, demora mais de 2 anos e não é analisado de forma correta. Então você deve procurar o Poder Judiciário, entrar com ação na justiça para pedir o restabelecimento do seu benefício. Participe pelo nosso WhatsApp, o 992734353, 0 operadora 85. Agora o Sérgio participa com a gente, ele é de Quixeramobim. Dei entrada na minha aposentadoria como monocular, conforme a lei aprovada em março de 2021. Já fez 1 ano e não fui chamado para a perícia. Por quê? E quando for chamado pela perícia, será que eu posso me aposentar? Será que eu vou me aposentar? Eu estou dentro dos critérios. Monocular desde os 3 anos de idade, 31 anos de contribuição para o INSS com 58 anos de idade. Será que vai dar certo? Olha, a aposentadoria da pessoa com deficiência precisa ter, para deficiência leve, no caso o homem, 33 anos de contribuição. Se você tem 31 e a sua doença for considerada uma incapacidade leve, que é uma visão monocular, pode ser considerado leve, moderado ou grave. Depende da pessoa e depende da atividade da pessoa. O fato de ser monocular, de ter visão monocular, é uma deficiência comprovada por lei, como você mesmo disse. Mas precisa saber se essa deficiência é leve, é moderada ou grave. Se for considerada leve, aí depende de cada pessoa, você precisa ter 33 anos de contribuição. Se tivesse 60 anos de idade, você já teria direito à aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Mas se não tem ainda 60 anos de idade, você precisa ter 33 anos no mínimo, se for leve. Se for moderado, você já teria direito à aposentadoria, porque moderado dá direito com 29 anos de contribuição com deficiência. Então você já teria direito à aposentadoria. Então precisa pedir a aposentadoria, você já pediu, né? Está esperando fazer a perícia e se você achar que deve, você deve entrar com pedido de um mandado de segurança para que o INSS analise o seu pedido, faça logo a marcação da perícia médica. O mandado de segurança, nesse caso, seria a melhor opção para você exigir que o INSS faça a perícia médica para definir se ela é leve, é moderada ou grave. Pergunta do Antônio agora, professor Paulo Bacelar, em Itapiúna. Minha esposa colocou os papéis para aposentadoria com 55 anos. A justiça negou, foi para o recurso. Aí do recurso foi para o INSS e foi aprovado agora. Mas a advogada diz que ela não tem direito ao atrasado de 5 anos. Isso é verdade? Tem como recorrer? Olha, é verdade. Agora é 5 anos da data do ajuizamento. Né? Se a ação judicial demorou mais do que o período necessário, vai depender da demora, você recebe o atrasado desde a data do ajuizamento. Agora, o ajuizamento para trás, você só pode receber os últimos 5 anos. Então, se a sua aposentadoria tem mais de 5 anos, mas é da data do ajuizamento, você tem direito a receber todo o atrasado. Daniel, em Tianguá, participa com a gente. Sou agricultor, eu sofri um acidente. Um pedaço de madeira furou meu olho e eu estou sem poder trabalhar. Fui no médico e fui diagnosticado com catarata traumática. Eu procurei o INSS, mas a perícia foi agendada apenas para maio de 2023. Eu posso pedir auxílio doença ao INSS antes dessa perícia? Eu estou com atestado de 180 dias. Não pode. Você pode requerer um auxílio doença, um benefício por incapacidade temporária, através apenas de análise documental, mas o prazo máximo é de 90 dias. Então, se o seu atestado é de 180 dias, aí você precisa fazer a perícia presencial, então precisa aguardar a data da perícia. Agora a pergunta da Aline em Aracati. A Aline participa com a gente pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Pergunta dela: minha irmã recebe benefício pelo BPC porque ela é portadora de síndrome de Down, mas depois que minha mãe atualizou o cadastro da família no CRAS e falou que ela e meu pai têm aposentadoria pelo INSS, cortaram o benefício da minha irmã. Lembrando que na atualização
ela diz que moram na mesma residência os três. Não pode ter um BPC com 2 aposentados na mesma residência? Será o caso de procurar um advogado ou ela não tem mais esse direito? Olha, 2 coisas. O BPC pode ser revisto. Então, houve uma alteração na renda familiar, né? Houve uma aposentadoria. A aposentadoria só não vai fazer parte do cálculo da renda familiar, porque entrou um aposentado na família, entrou uma aposentadoria, aumentou a renda familiar e passou do limite de 1/4 do salário mínimo. Para que não conte uma aposentadoria nesse grupo familiar, nessa análise, a aposentadoria precisa ser de 1 salário mínimo e a pessoa tem que ter 65 anos de idade. Então você tem que ver o seguinte: qual é o valor da aposentadoria e qual é a idade do aposentado. Se for de 1 salário mínimo e o aposentado tiver 65 anos de idade, não entra no cálculo da renda familiar, o benefício foi cortado indevidamente. Se a aposentadoria for maior do que 1 salário mínimo ou a idade não for de 65 anos, você deve entrar com processo judicial, porque aí o INSS fez corretamente, cessou o benefício, revisou o benefício e negou, e cessou o benefício, e você deve entrar com um processo judicial de restabelecimento do benefício para que a justiça analise a renda familiar de outra forma, ou seja, analisando o caso concreto. Vai um assistente social na sua casa e verifica as condições sociais da família para saber se ela vai ter direito ou não ao benefício. O Edson, em Tatuapé, São Paulo, professor Paulo Bacelar. Trabalhei alguns anos de carteira assinada e hoje eu trabalho sem carteira assinada. Eu estou preocupado, pois eu não sei como é e onde continuar contribuindo. Eu queria saber como faço. Eu tenho 39 anos de idade. Olha, você deve entrar no site do meu INSS e lá tem a emissão de GPS, que é de Guia da Previdência Social. Você deve preencher essa informação com o seu NIT e, se você é facultativo, é contribuinte individual, e colocar o código de pagamento, que para autônomo com 11% é o código 1163, e se você for pagar um valor maior do que salário mínimo, você vai pagar no código 1007, que é o código de 20% entre o salário mínimo e o teto da Previdência. Final da edição de hoje do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Agradecemos demais a sua participação aqui no nosso WhatsApp. E durante a semana, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar para a nossa produção. 99273-4353, operadora 085. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Marcos, e estamos aqui muito felizes de estar aqui mais uma vez participando do programa, e espero que a gente possa estar aqui no próximo sábado para continuarmos esse trabalho de responder a todos os nossos ouvintes sobre direito previdenciário. A você, amigo ouvinte internauta, grande abraço e até a semana que vem. Tchau, pessoal!